aqui para o nosso quarto e último encontro, onde nós falaremos de um recurso muito interessante, muito útil para os desenvolvedores web, que é o recurso do CSS. O CSS, que é uma sigla em inglês, onde a sua tradução é folhas de estilo em cascata, é um recurso muito importante. Por quê? Pelo fato de ele trabalhar em conjunto com o HTML, CSS não é HTML, então ele trabalha em conjunto com o HTML, onde nós temos a possibilidade muito interessante de separar o conteúdo do nosso site, ou seja, o texto, as imagens, as tabelas, os formulários, tudo isso do nosso site, separar eles da definição do layout, ou seja, das margens, do tipo de fonte, da cor da fonte, do fundo do site, da cor de uma célula. Tudo isso a gente pode definir com CSS. Mas aí fica a pergunta, a gente não poderia definir isso também em HTML? Sim, poderíamos. Mas com o CSS a gente concentra todas essas informações num único arquivo, facilitando e muito a vida do programador, do desenvolvedor na hora da manutenção no site. Por que existe essa facilidade? Imaginem só, um site é composto por dezenas e até centenas de páginas. Se você precisar trocar, por exemplo, a cor do título do seu site, você teria que modificar em todas as páginas. Com o CSS, essa necessidade não existe. Basta que você troque em apenas um arquivo essa informação e essa atualização se dará em todas as páginas do nosso site. Então, vamos para a nossa videoaula. Mesma estrutura de sempre. Tenho uma pasta vazia aqui. Dentro dessa minha pasta, vou salvar um arquivo. Vou criar um arquivo HTML. Bom, vou salvar logo aqui. Salvar. Escolher a pasta que eu desejo. Aqui, aula 4. E salvar o meu arquivo chamado exemplo.html. Vou salvar e começar a digitação do meu arquivo chamado exemplo.html. Bom, tenho a estrutura básica do meu arquivo, né? HTML, tenho o meu cabeçalho, e eu tenho o corpo do meu arquivo HTML. Por enquanto, dentro de cabeçalho não vamos colocar nada, e dentro do corpo vamos colocar alguns elementos básicos que nós já aprendemos durante videoaulas anteriores. Dentro aqui do body eu vou colocar primeiramente um H1, um título, né? Vou colocar ETEC Brasil dentro do meu H1, e vou colocar também um H2 com o texto, terminar meu H2 aqui, e dentro do H2 eu vou colocar o texto técnico em informática. Eu tenho dois elementos aí. Agora vou adicionar mais um elemento, um P, que é o parágrafo. Então o texto que eu vou colocar aqui no meu parágrafo é o seguinte: apresentação. Tudo bem básico. E para finalizar, vou colocar mais um P. E dentro,
Bom, coloquei mais um P aqui e o texto, eu vou colocar um texto um pouquinho maior. O curso técnico em informática sempre formou profissionais qualificados. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Então, um texto um pouquinho maior. Sempre formou profissionais qualificados. Então, vamos verificar como ficou o nosso arquivo HTML visualizado no browser. Então, aqui em ALA4, vou abrir o meu arquivo exemplo.html. Então, ficou da seguinte forma. ETEC Brasil, de um tamanho maior possível. Técnico em informática um pouquinho maior. E a apresentação e a descrição aqui embaixo. Textos comuns. Bom, nós vimos em aulas passadas que nós podemos modificar a cor do texto, a fonte que nós, a tipografia do texto, a fonte que nós queremos exibir, como Times, Courier New, Verdana, Arial, qualquer uma fonte nós podemos modificar. Também podemos mudar a cor, mudar o estilo itálico, negrito, tudo isso nós vimos como é que fazemos. Só que hoje nós vamos a fazer isso de uma forma diferente, um pouco mais trabalhosa, é claro, mas uma forma muito mais profissional, que é assim que os profissionais de desenvolvimento de websites trabalham, que é a forma de definição do estilo de todo o site, utilizando a tecnologia, o recurso do CSS. Bom, para criar o CSS, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no nosso arquivo e aqui dentro da tag Head, vamos adicionar a seguinte linha. Vamos colocar link href igual, entre aspas duplas, vamos colocar o nome do arquivo que conterá a definição de estilos para o nosso arquivo. Então, o nome do arquivo vai ser estilos.css. Vamos adicionar mais duas propriedades. Vamos adicionar mais duas propriedades. Que são também necessárias à definição do nosso arquivo CSS. Então, o que essa linha significa? Significa que eu estou adicionando um arquivo de estilos ao meu site. Observe a minha página HTML, na verdade. Observe que em nenhum momento eu defini nenhuma formatação de layout, tipo de texto, tipo de fonte, cor, ou por aí vai. Nenhum momento. Toda essa definição vai ser dentro deste arquivo bem aqui, estilos.css. Então vamos adicionar um novo arquivo à minha pasta. Então vou abrir mais uma seção do bloco de notas para facilitar o meu trabalho, para que os dois arquivos fiquem ativos ao mesmo tempo. Olha, tenho o meu arquivo HTML aqui atrás e aqui eu vou ter o meu arquivo de estilos. Então, o que eu faço aqui no meu arquivo de estilos? Bom, o arquivo de estilos eu tenho duas possibilidades. Eu posso adicionar propriedades para seletores HTML, ou seja, para as tags HTML. Pode-se adicionar propriedades para o H1, posso adicionar propriedades para uma tabela, posso adicionar propriedades para o H2 e também posso adicionar propriedades para o corpo do meu arquivo como um todo. Então, quem é que representa o corpo do meu arquivo? É a tag body. Então, o que eu definir dentro do estilo body será aplicado a todos os elementos do meu
da minha página. Tudo que tiver dentro do Buddy vai ser formatado dessa forma. Então eu vou fazer o seguinte, vou definir que a fonte que eu quero que seja utilizada, o tamanho da fonte seja 4 pixels. E que a tipografia, ou seja, o que ele chama aqui de família da fonte, ou font family, seja a fonte Verdana. Vou salvar o meu arquivo aqui, tá? Vou aqui no arquivo, salvar, e vou salvar ele com o mesmo nome que eu defini lá, estilos.css. Vou salvar aqui. Se eu vier aqui na minha pasta, eu tenho o meu arquivo exemplo e o meu arquivo estilos.css. Como é que ficou o meu arquivo exemplo? Vamos lá no navegador e vamos verificar como ficou. Então vou atualizar aqui, vamos verificar como ficou. Olha só que bacana. Em nenhum momento dentro do meu arquivo HTML eu defini que eu queria que os textos fossem Verdana, com a fonte Verdana. Mas graças ao CSS e graças à definição da tag Buddy, tudo que está dentro do Buddy, ou seja, tudo que está aqui dentro, vai ser definido com a fonte Verdana, tamanho 14. Só que tem um detalhe curioso. Ele apenas não mudou o tamanho para esses dois aqui, porque ele já tinha um tamanho definido. O tamanho é definido dentro do H1 e do H2, é definido o tamanho. Então, para quem não foi definido o tamanho, foi colocado o tamanho 14. Aí, olha só que bacana. Ficou já tudo com a fonte Verdana. Então, vou voltar lá no meu arquivo CSS e vou adicionar mais uma propriedade agora para a tag H1. Ou seja, em todo o meu arquivo onde eu utilizar a tag H1, vai ser formatado de acordo com as propriedades que eu defini dentro da minha classe aqui. Então eu vou colocar aqui, vou colocar a fonte. Eu não quero usar a Verdana. Então a Verdana é a fonte padrão para a minha página ou para o meu site todo. Mas eu posso definir, não é obrigado que todos os textos serão Verdana agora. Eu posso utilizar outras fontes. E é isso exatamente que eu vou fazer. Então, eu vou dizer aqui que a minha fonte, toda vez que eu tiver H1, vai ser a fonte Times, ou seja, diferente de Verdana. E aqui dentro, continuando dentro da minha classe H1, eu vou definir que a cor da minha fonte é a cor verde. Vamos ver se modificou. Vou voltar lá no navegador e vou atualizar. Aí olha só. Quem é o meu H1? Esse cara bem aqui, olha. Então eu defini que a fonte dele seria Times, ou seja, mudou, não é mais Verdana. E que a cor seria verde, green em inglês. Então ficou verde, sem mexer nas outras informações. Então tá ficando bem bacana o nosso arquivo CSS juntamente com o nosso arquivo HTML. Outro recurso importante é você criar apelidos para as suas classes. Então esses dois carinhas bem aqui, eles são classes. Só que eles são classes para específicas tags HTML. Mas eu posso criar elementos que não são específicos para tags HTML, onde eu posso utilizar em qualquer lugar. Então, como é que eu faço? Eu faço o seguinte: para mim criar uma classe que não seja específico do HTML, eu crio o seguinte: ele tem que começar por ponto, seguido do nome dele. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada título. Observe que tem o pontinho e o nome da minha classe
é título. Daqui a pouco a gente vai entender por que o nome desse carinha aí é classe. Outro detalhe importante. A definição de onde começa e onde termina as propriedades para uma classe é definida com abre chave e fecha chave em todas as situações que eu utilizei aqui. E dentro aqui de título eu vou definir as propriedades. Aí vou dizer o seguinte, que a fonte, o tamanho da minha fonte, ou seja, a propriedade, font size é 20. Lembre-se que o padrão que eu tinha definido é 14, mas eu posso modificar a hora que eu quiser. Então, o tamanho vai ser 20. Vou colocar o font family, ou seja, a família da fonte, como times também. Vou adicionar aqui uma propriedade muito interessante, que é a cor de fundo. Então, como é que eu defino uma cor de fundo para uma classe? É o seguinte, background color, ou seja, a cor de fundo. E vou colocar aqui um cinza, representado pela cor em hexadecimal, B5, B5, B5. Sempre terminando com ponto e vírgula. Então, eu posso utilizar tanto o nome da cor em inglês, quanto a representação do código em hexadecimal. Para finalizar esta classe, esta propriedade que eu estou definindo, eu vou adicionar, vou dizer que eu quero que também seja negrito a minha fonte. Como é que eu faço? Fonte e a propriedade aqui que representa o negrito, que é a propriedade bold. Vou salvar e eu vou verificar como ficou meu arquivo HTML. Estou atualizando aqui. Não mudou nada. Por quê? Porque quando eu utilizo uma classe que eu mesmo criei, sem que seja uma tag HTML, eu tenho que explicitar quem é que eu quero que seja aplicada essas propriedades. Então, eu quero que seja aplicada a este parágrafo bem aqui, a apresentação. Então, como é que eu faço isso? Eu volto lá no meu arquivo HTML. Olha, estou no meu arquivo HTML e digo que este meu parágrafo, todo ele serão aplicadas as propriedades definidas na classe, ou seja, eu coloco aqui o termo class igual a título. Então, assim vai ficar, estou definindo que este parágrafo todo, quem vai definir as propriedades para ele é a classe título. A classe que eu defini bem aqui, ó. Classe título. Vamos verificar como ficou agora no navegador. Aí olha só que bacana. Defini uma sombra, que é um recurso muito utilizado, muito interessante. Definiu que a fonte é Times e definiu que é um texto em negrito. Então, eu vou criar agora mais uma classe, a classe texto. E dentro desta minha classe, eu vou definir apenas uma propriedade bem simples, só para aprendermos. A propriedade negrito, que é a propriedade font style. Perdão, negrito não, itálico. Então, eu vou colocar aqui itálico, só para aprendermos como é que se trabalha com o negrito, que é de uma forma, e itálico, que é de outra forma. Vou voltar lá no meu arquivo HTML, estou no arquivo HTML novamente, e vou definir para esse parágrafo que a classe que ele utiliza é a classe texto. Então, vou salvar e vou lá no navegador verificar como ficou. Então, vou atualizar aqui. Aí, olha só, ele adicionou o itálico aqui. E as outras propriedades? Eu não defini. As outras propriedades são as propriedades padrão que eu defini lá na tag body. Verdana,
como a fonte e font size como 14 pixels. Então, o recurso do CSS é muito útil, porque ele separa bem as informações de layout, está definido dentro do meu arquivo CSS, e as propriedades de conteúdo, que são definidas dentro do meu arquivo CSS. Qualquer modificação, basta você ir no seu arquivo HTML. Qualquer modificação de layout no arquivo CSS. Qualquer formatação, mudança de conteúdo no arquivo HTML. Então você pode, dentro do seu site, ter vários arquivos HTML utilizando o mesmo arquivo CSS, facilitando muito a sua vida na hora de você mudar a cara do seu site. Por exemplo, você quer mudar a fonte, basta você ir no seu arquivo CSS e mudar a fonte, sem ter trabalho de arquivo por arquivo, mudando todas as informações do seu arquivo, dos seus arquivos HTML. Você concentra tudo em apenas um arquivo. Então, nosso arquivo HTML, utilizando o recurso de CSS, ficou desta forma, pessoal. Então, pessoal, terminamos aqui mais uma vez a nossa última videoaula, onde nós abordamos o conteúdo de CSS. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem lá no fórum. Então, pessoal, aqui terminamos as nossas videoaulas. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, porque realmente esse feedback com o professor é bastante interessante, para que vocês não fiquem apenas no material teórico postado lá no ambiente. E eu reforço mais uma vez, não fiquem só nisso, procurem materiais externos, se for necessário, revise o material postado no ambiente, revejam as videoaulas, para que não fique nenhuma dúvida. Se mesmo assim a dúvida existir, contacte os tutores, mandem mensagem para mim, que nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, essa disciplina foi muito importante, é muito importante para a vida profissional de vocês. Vocês vão poder ganhar dinheiro fazendo sites para empresas, fazendo sites para instituições públicas e privadas. E não fiquem só nisso. Estudem e até a próxima.